E aí, pessoal, meu nome é Matheus, sou estudante de Engenharia da Computação e hoje a gente vai estar apresentando aqui um projetinho da disciplina de algoritmos ministrada pelo professor Fernando, que consiste em fazer uma aplicação prática do algoritmo de Dijkstra. E a base de dados que a gente escolheu para fazer essa aplicação prática foi a de bares e restaurantes de Recife. Olá, pessoal. Meu nome é Sheila. Eu sou estudante de Ciências da Computação, do Centro de Informática da UFPE, e nós escolhemos esse problema para ser modelado utilizando grafos e também resolvendo, né, através do algoritmo de Dijkstra, porque visa encontrar um menor caminho entre bares e restaurantes de Recife, partindo de um ponto de origem até o ponto de destino. E para modelar este algoritmo, nós utilizamos a base de dados da Prefeitura de Recife, que se encontra no link, neste link. E como podemos observar, né, constam 130 bares e restaurantes cadastrados. E como a gente percebeu que só consta o que seria para a gente os vértices, né? Não tem a distância entre eles, entre os bares e restaurantes. Então, a gente achou que seria um problema ideal para a gente solucionar, e a partir daí a gente criou a nossa própria base de dados, contendo as arestas, né? A partir das informações que a gente obteve nesse link. Só que o que acontece? Aqui nesse link a gente tem informações de endereço, certo? Rua e tudo mais. Algumas delas a gente tem o nome do shopping e outras referências que são importantes aqui em Recife, mas que talvez elas existam em outros lugares. E a gente precisou, para poder calcular a distância entre os dois pontos, com maior precisão, para não ter muito erro, a gente precisou extrair a coordenada de cada bar desse, que seria a latitude e longitude. E aí a gente fez essa extração usando uma API do Google, em que a gente envia o endereço e ela retorna para a gente a posição de latitude e longitude desse endereço. E aí, mesmo retornando dessa forma, a gente ainda teve alguns problemas, que foi o de dele achar essas ruas em outras cidades, e aí a gente validou isso pegando um desses como modelo e comparando a distância dele com todos os outros. A gente sabia que o modelo estava em Recife e a gente comparou com todos os outros para saber se a distância entre ele e os outros dava menos de 200. E aí, se desse mais de 200, a gente sabia que ele pegou o endereço errado e aí a gente pesquisaria manualmente a latitude e longitude daquele ponto. A gente fez esses cálculos e o cálculo que calcula a aresta fazendo um cálculo geométrico, supondo que a Terra é uma esfera. Então, se a gente tem o ponto A e o ponto B de uma esfera, a gente consegue fazer um cálculo geométrico para achar a distância entre esses dois pontos. Com base nisso, a gente fez essa parte de validar os erros e a gente fez também a extração das arestas. A gente colocou para cada restaurante um raio de 3 quilômetros e fez essa extração. Para esse raio de 3 quilômetros, a gente conseguiu 4.500 arestas. E aí, a partir dessas 4.500 arestas, a gente fez uma consulta diretamente em outra rota da API do Google, em outro lugar, que calcula a distância entre dois pontos, para calcular de fato qual seria a distância se eu estivesse saindo de carro do ponto A para o ponto B. E aí a gente tem essa base de dados nossa com esses 3 quilômetros. Só que mesmo assim a gente ainda pode gerar uma nova base de dados, que foi o que a gente fez, para 2 quilômetros. Com 2 quilômetros ele deu 2.500 arestas. E vale lembrar que essas arestas ela é aresta de ida e volta, ou seja, a gente tem a metade disso de ligações, mas como o caminho de ida é diferente do caminho de volta, a gente tem essas 2.500 arestas. Então, o problema que foi resolvido foi justamente achar o menor caminho entre um restaurante e outro, passando por restaurante. De que modo, né? A gente, na nossa aplicação, tem um link, como vocês podem visualizar, para a nossa aplicação, e aí a gente coloca o restaurante, né, de origem e o restaurante de destino, supondo que, por exemplo, essa aplicação ela seria útil
por exemplo, para um fornecedor que presta serviços ou que vende serviços para restaurantes, né? Vende produtos, também poderia ser. E aí ele coloca a rota dele que ele quer chegar e qual restaurante que ele quer finalizar. E aí ele quer, utilizando essa API, vai ser possível ele visualizar quais são os restaurantes e bares que tem durante esse percurso, para que ele possa, se quiser ou não, né, estar ali oferecendo o seu produto, o seu serviço. E pode clicar. E como a gente também, e como a gente pode ver, né, nesse link, nessa aplicação, que foi colocado, né, o restaurante aí, como o Matheus mostrou lá na base de dados da Prefeitura de Recife, ele pega por endereço. Ele não está pegando pelo nome aqui do restaurante, ele está pegando pelo endereço, e todas essas rotas, esses endereços, contêm restaurantes neles, né? E aí é possível fazer isso. É coisa que, utilizando o Google Maps, né, não é possível. Porque o Google Maps você coloca a sua localização, o seu início e o seu destino, e aí ele só mostra o percurso de um ponto a outro, sem mostrar tipo, o que tem durante o percurso. Então, essa seria a vantagem de usar a nossa aplicação. Pronto, então, os resultados que encontramos foi exatamente esse, né? Que a gente pode parametrizar os nossos resultados comparando com o Google Maps, porque o Google Maps ele só mostra de uma rota de origem até uma rota de destino e tipo, ele não mostra nada entre isso. Isso. E para avaliar os resultados, nesse exemplo aqui, a gente pegou de origem o restaurante Artes e Tacos lá em Boa Viagem e destino Bar do Gerado lá em Santo Amaro. E aí a gente conseguiu 15 quilômetros, certo? Passando por mais 6 lugares, além da origem do destino. Fazendo esse trajeto direto entre o Bar do Geraldo e o, e o restaurante Artes e Tacos, daria 13 quilômetros. Então a gente tem uma diferença de 2 quilômetros para passar por mais 6 restaurantes. Isso pode ser bastante vantajoso, por exemplo, como ela citou, para um fornecedor pequeno, alguém que está começando ali, para oferecer o seu produto em algum restaurante. E essa foi a abordagem que a gente fez, né? A gente clica aqui e ele te joga para o Google Maps. Só que a API nossa, o projeto está desenvolvido em um front-end e uma API. O front-end ele consulta a API retorna as opções que o cara tem para selecionar e ele retorna o cálculo. Né? Você manda o ID da origem, o ID do destino e ele faz o cálculo. Ele te mostra a rota, a distância entre cada ponto, por exemplo, aqui, ó, entre a Porteira e Bugalu, tem 2 km, 267 metros, e assim sucessivamente. Ele te retorna o total e te retorna o link para o Google. Esse não é o exemplo que está aberto ali no Google Maps, mas é um outro exemplo para saber que a gente pode usar também uma outra abordagem que seria colocar algumas caixinhas aqui mostrando de onde para onde você vai andar, por exemplo. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada.